Eu vou começar, gente, lendo, me apresentando e apresentando as pessoas de hoje que vai ajudar a gente aqui. Bom, meu nome é Daiane, eu sou psicóloga, é, trabalho na área clínica e também eu trabalho na área de consultoria de situações de crise, já há 15 anos. Eu sou especialista em ansiedade, estou aqui fazendo algumas lives aí para poder abrir espaço para as pessoas falarem, ouvirem e falarem, né? Que eu acho que é uma grande oportunidade. Para só um pouquinho. Gente, se por favor vocês pudessem deixar os microfones mutados, senão faz muito barulho e às vezes a gente está sem o fone e capta o barulho de tudo que está acontecendo. Bom, voltando então, eu sou psicóloga clínica, dou palestra, tenho uma coluna numa revista sobre comportamento, e se vocês quiserem me seguir no Instagram, meu Instagram é Ser e Viver Psicologia, meu Facebook é Ser e Psicologia, Ser e Viver Psicologia e Desenvolvimento Humano. Hoje a gente tem aqui me ajudando duas pessoas super capacitadas. A gente vai falar sobre a nossa mente, o nosso corpo. É uma coisa que eu venho batendo bastante na tecla, tanto nas palestras, quanto nos meus atendimentos e quanto nas lives. Mente sã, corpo são, mente sã, corpo são. Meus pacientes já não aguentam mais ouvir isso aí, mas é assim mesmo que tem que ser. Uma coisa está ligada na outra, né? Então, hoje a gente tem aqui a Kelly. Kelly, levanta sua mão aí. Bom, a Kelly é fisioterapeuta com mais de 15 anos de experiência, ela é especialista em fisiologia do exercício da saúde, doença e envelhecimento pela USP. Ela é especialista em reabilitação ortopédica e esporte pela Unicid e tem diversos cursos na área de fisioterapia do trabalho e ergonomia, RPG, reabilitação funcional. E ela é proprietária do Espaço Físio SP aqui na Vila São Francisco. Tá? Aí no convite a gente tem todas as informações de contatos da Kelly. Qualquer coisa depois a gente passa também. E a gente também tem aqui o Diogo. O Diogo, ele é educador físico, com mais de 17 anos de experiência, especialista em condicionamento físico para grupos especiais e reabilitação cardíaca. Especialista em método Pilates e prescrição de exercícios. Ele tem vários cursos também na área de musculação, treinamento físico, e ele é coordenador, geral da Academia Coach Fit em São Paulo, tá? Bom, vamos começar, né? A gente tem procurado ter esses espaços, assim, de conversa, de troca de experiência com profissionais, à medida que a gente for vendo até outros profissionais que estiverem aqui, que queiram contribuir, a gente vai ser muito bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho, dar uma introdução aqui sobre algumas coisas que estão acontecendo. Vou falar hoje menos do que eu venho falando em relação à questão da saúde emocional. Vou complementando à medida que eles forem me requisitando. E cada um vai falar aí da sua área. E depois a gente vai abrir para a gente conversar. E quando vocês quiserem falar, fazer pergunta, a gente vai abrir para pergunta. Aí, Clarissa, o que a gente pode fazer? As pessoas levantam a mão, o que vocês acham? Gente, essa é a Clarissa também. Clarissa levanta a mão. E o Diogo também não pediu para você levantar a mão, né, Diogo? A Clarissa, ela faz assessoria de imprensa, ela super ajuda a gente. É o nosso coração, nossa cabeça, nosso tudo. Como é que a gente pode fazer para fazer as perguntas? Então, o que eu sugiro, eu até mandei aqui no chat, para quem eventualmente não usa muito Zoom, gente, tem uma barrinha embaixo preta e tem a opção de chat, né, de chat ali, que é um balãozinho. Então, quem quiser fazer pergunta, enquanto eventualmente um dos nossos palestrantes estiverem falando, pode escrever, mandar por aqui, que aí a gente vai organizando as perguntas, por favor. Eu acho que funciona melhor, tá? Eu já estou de olho aqui, já mandei aqui também, então bora participar. Bom, então para a gente falar, a gente está vivendo, a gente procurou falar, nós vamos procurar falar, né? Nós nos alinhamos para não falar só em questão de uma crise da pandemia, falar sobre coronavírus necessariamente, mas a gente falar em todas as situações de crise
que a gente vive ao longo das nossas vidas, né? A gente sempre vai ter um momento nas nossas vidas que a gente vai enfrentar uma adversidade e o nosso corpo, ele responde muito baseado nas nossas emoções. E as nossas emoções estão ligadas à maneira como a gente enfrenta a nossa vida, os recursos internos que a gente tem diante das adversidades. Então, eu vou adquirindo isso ao longo da minha vida. Então, ao longo da minha vida, eu vou vivendo experiências e eu aprendo com elas, e isso vai me respaldar para enfrentar novas situações. Então, quanto mais eu aprender com as adversidades, vamos dizer que a gente fica mais forte. Eu acho que é uma expressão mais fácil da gente falar. E a dor do corpo, e depois os especialistas vão falar, eu sempre falo que quando o seu corpo ele sente uma dor, né? É porque você comeu bola emocionalmente. Então, ele foi falando emocionalmente com você, ele foi dando indícios emocionais, mas geralmente a gente acha que tristeza é frescura, a gente deixa para lá, angústia é uma coisa que vai passar, e ele vai dando pressão, raiva, engolir as coisas, não se manifestar. Então, a gente vai tendo alguns tipos de comportamento, e isso vai afetando a gente emocionalmente, e a gente não vai dando bola, porque isso é bobeira, e aí o nosso corpo fala, agora eu vou ter que gritar, porque a pessoa não muda, e aí começa a dar sintomas. E aí, sintomas, que a gente fala isso na psicossomática, né? Então, o nosso emocional, ele vai refletir no nosso corpo, e aí ele vai dando sintomas. E aí a gente acha que é bobeira, né? Não tenho tempo para ir para o médico, eu vou ignorar aqui. Daí, como tem uma pessoa aqui na sala, que ela fala o seguinte, né? O corpo fala para mim assim, para! E ela não para. Para! Ela não para. E aí ele vai e para, né, Ana? E aí eu aprendi isso com a Ana. Então, o corpo da gente, ele vai falando. E aí a gente não dá bola, a gente ignora, e isso vira uma doença, né? E em todo. Então, cada um tem um órgão, que eu costumo falar, tem um ponto fraco no nosso físico. E aí o corpo ele vai falando, e a gente, quem faz terapia comigo sabe, às vezes eu passo 1 ou 2 sessões levantando os sintomas que a pessoa tem. Eu vou perguntando da cabeça ao fio do pé. E aí, às vezes, é uma sessão até de desespero, porque o corpo fala a mesma coisa. Então, as doenças físicas, elas vão refletindo exatamente quais são os tipos de comportamento que a pessoa vem relutando para mudar, né? E aí o corpo grita, aí se torna uma doença crônica. Aí já é. Aí não adianta, mas daí então você está me falando que tudo é emocional? Começa no emocional, e eu garanto para vocês. E aí, puxando um pouquinho para o momento que a gente tem vivido hoje, e que eu tenho falado, a imunidade da gente está totalmente ligada ao nosso estado emocional. E até o restabelecimento de algumas doenças e da questão do coronavírus também tem uma questão emocional. Então, a gente sabe que muitas pessoas se curam de doenças pela simples questão de que, assim, essa doença não vai me derrubar. Ao passo que tem doenças muito simples que a pessoa se desiste, né? Isso acontece muito com o diagnóstico de câncer, e é um câncer, às vezes, que não é tão agressivo, mas a pessoa, pelo fato de ouvir que ela tem câncer, pronto, ela se entrega, e aí a mente manda uma informação para o corpo. O nosso cérebro, ele é terrível, porque aquilo que a gente manda de informação, ele responde, né? E aí, hoje, a gente optou por falar um pouquinho, que é uma coisa que, a semana passada, na live da semana passada, a Camila tá aqui. Carol! Carol vai ajudar a gente aqui! Carol trabalha com barra de Axis, mó barato, é sensacional, a gente estava falando na semana passada, a Camila, que é dentista, o Edu tá aqui, ele vai também ajudar a gente, falando sobre o ATM, né? Que é aquela coisa que a gente nervoso, e aí acorda com dor e dor de cabeça. A Camila falou algumas coisas. Então, assim, diante disso, da live da semana passada, e algumas coisas que as pessoas vêm reclamando, semana passada estava com muita dor nas costas. E aí, assim, até que ponto isso tem a ver com as tensões
com o nosso estado emocional ou com a questão da postura, que daí a Kelly vai falar um pouquinho. A gente está trabalhando home office, por exemplo. Eu trabalho no consultório de frente para o meu paciente. Então, a minha poltrona ela é especializada para isso, né? As psicólogas que estão aqui talvez estejam todas vivendo isso. E agora a gente está trabalhando online. E alguns pacientes a gente já trabalha com o celular. Então, por exemplo, eu estou sentindo muito mais dor, assim, nas minhas costas, na coluna, por conta de ser uma coisa ergonômica, né, Kelly? Assim que fala. Aninha Kanner tá aí! Adorei! Também psicóloga. E aí é isso, por isso que a gente resolveu hoje falar sobre isso. Kelly, quer começar? Deixa eu liberar você aqui, peraí, aqui. Conseguiu? Pronto. Bem, eita! Tenta liberar você, Kelly. É só aplicar. Isso. Bem-vinda, Kelly. Obrigada, Dai, pela oportunidade, né, para a gente conseguir passar um pouquinho de informação para as pessoas, né, que estão nesse momento todas o tempo inteiro em casa, fazendo muitas atividades que geralmente não eram feitas, né, durante uma rotina normal de trabalho, enfim. Então, é legal a gente conseguir passar um pouquinho de informação do que a gente sabe, né? E, de repente, aqui na sala também podem ter mais profissionais das áreas e também colocar o ponto de vista deles, porque é uma troca, na realidade, né, Dai? A gente passa o que a gente conhece, então, cada um passando um pouquinho, a gente consegue fazer um bloco grande, né, de bastante informação para que as pessoas consigam se adaptar nesse momento tão diferente, né, que a gente está passando hoje em dia. Novo para a gente também, né, Kelly, para nós profissionais. Para todos. Vou só pedir, tem mais fisioterapeuta, educador de saúde, educador físico aqui? Porque a gente tem psicólogo, tem bastante. Ah, legal aí, legal, tem bastante. Com você, Kelly. Joia. E aí a gente estava com o nosso objetivo, né, dessa nossa live, colocar essas 3 profissões que são diferentes, mas ao mesmo tempo falam a mesma língua, né? No caso, né, seu, né, Dai, que a emoção ela está muito ligada, no meu caso, principalmente com essas tensões musculares, né, fazendo com que os músculos se contraiam demais por conta de você manter uma postura de ansiedade, de medo, né, de algo que vai acontecer, você estar em constante postura de fuga, né? Então, você faz com que sua musculatura fique preparada para isso e fique em constante contração. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que essa musculatura fique muito densa, muito tensa, provocando essas dores que geralmente acontecem na região do pescoço, do ombro, das costas. E então, você entrando com essa parte emocional, o Diogo entrando com essa inatividade que a gente está no momento, né? Que as pessoas, muitas tinham seus hábitos de exercício, de academia, e hoje a gente, dentro de casa, consegue fazer, mas muito mais limitado, né? Do que uma academia. E eu entrando nessa parte realmente da nova rotina das pessoas com home office, uma postura incorreta, uma situação de rotina de lavar mais louça, por exemplo, né? Que você fica na pia lavando muito mais louça, no caso, mulheres e alguns homens, né, também. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha e sinta certas dores que geralmente a gente não sentia na nossa rotina normal que a gente tinha quando a gente trabalhava. Então, assim, o meu objetivo aqui hoje é passar informações, né, sobre o que a gente consegue melhorar nessa nova rotina que aconteceu para a gente, de repente, né, sem a gente se preparar para isso, né? Então, eu vou focar um pouquinho nessa parte de home office, vou tentar dar algumas dicas, né, para a gente tentar adequar o mobiliário que a gente tem em casa, a posição, tarefas. Então, a gente vai jogando
nesse assunto, e aí depois o Diogo vai entrar com essa parte de movimentação. O que a gente pode fazer depois para movimentar o nosso corpo, né? Para melhorar essas dores. Kelly, deixa eu até te fazer, já começar fazendo uma pergunta aqui. Uhum. Essa coisa mesmo de você, por favor, começar a falar, quando que a gente consegue diferenciar que as dores por exemplo, da cadeira que eu escolhi para eu fazer o atendimento dos meus pacientes, ou para o meu filho estudar. Também tem as crianças, né? Porque agora também as crianças devem ter sentido dores. E, aliás, eu tenho visto muitas crianças precisando fazer RPG, já estavam nessa pegada antes da pandemia, né? Fala um pouquinho para a gente sobre como é que a gente consegue perceber fisicamente o que é que está causando a dor. Legal. Eu acho que o primeiro ponto para a gente sentar e perceber, puxa, isso daqui é dessa nova rotina, ou de repente essa dor ia acontecer mesmo eu estando nesse momento ou não. A gente tem que perceber, né, cada um perceber, que quando que essa dor aparece, né? Se você está de frente do computador fazendo seu expediente de home office e, de repente, depois de um certo momento, você naquele posto de trabalho começar a sentir essas dores, é um alerta de que realmente essa postura pode não estar correta durante a execução do seu trabalho, durante o expediente do seu trabalho. Ou, de repente, se essa dor vem no final do dia, né? Depois de um dia intenso de trabalho, essa dor aparece, vamos supor, então quer dizer que pode sim estar relacionada com alguma postura, alguma cadeira que não esteja adequada, a tela do computador. Então, se alguém tiver alguma pergunta, de repente, como conseguir fazer essa adequação? Eu acho que é uma boa você falar. Né? Porque é o seguinte, assim, a gente tem uma tabela na nossa cabeça que a gente sabe. Você tem que estar retinho, você tem que estar de frente para o computador, sentado com uma cadeira que seu joelho fique em média 90 graus, enfim, é uma tabelinha a seguir que todo mundo sabe, né? Mas, na realidade, na nossa casa, não é bem assim que acontece, né? A gente tem o nosso mobiliário totalmente inadequado para o trabalho de home office. Em casa, a gente tem um escritório, geralmente, para a gente fazer um breve pagamento, um breve estudo, enfim, alguma coisa nesse sentido. E não necessariamente você ficar um expediente de trabalho nesse posto, né? Então, o que a gente tem que ter, de repente, na cabeça, assim, de coisa bem simples, é você tentar manter uma altura da sua base de assento, que seus pés, por exemplo, não fiquem suspensos. Eles têm que ficar apoiados no chão. Então, tentar manter essa linha super básica, né, de altura, de assento, por exemplo, para os seus pés ficarem apoiados no chão. Os seus braços, por exemplo, desculpa, eles têm que ficar numa altura que o seu ombro, ele fique neutro, ele não fique aqui, né, para você não ficar muito alta, e não fique aqui, por exemplo, lá embaixo, com o computador, geralmente, quando a gente põe no colo, sabe? Aquela situação que a gente coloca no colo. Então, são coisas assim que a gente consegue adequar para que a gente evite essa postura de fechamento, né? Essa postura fechada, essa postura arqueada. Então, você consegue fazer essas correções colocando, de repente, livros embaixo do seu computador para que ele suba a altura e fique na linha realmente da sua visão. Se a sua cadeira, de repente, estiver muito baixa, você colocar almofadas, né? Para você subir o seu assento. Ou, de repente, o contrário, se a sua cadeira não desce mais e seu pé ainda fica suspenso, coloca lá nos seus pés um apoio, livros, coloca almofadas lá embaixo do seu pé. Então, quer dizer, você já consegue fazer toda essa adequação na sua casa com simples objetos que você tem, né? Não precisa sair para comprar qualquer coisa. Inclusive, a nossa ideia aqui, a minha ideia, pelo menos,
é fazer com que as pessoas consigam se adequar com coisas que tem na própria casa. Sim. Então, assim, a gente não vai sair para comprar um bloquinho de madeira para colocar embaixo do pé, uma rampinha, né, que fica lá no pé, igual no escritório, uma cadeira totalmente ergonômica. Não, porque a gente, de repente, não sabe até que ponto a gente vai utilizar isso em quantidade de tempo, né? E às vezes é difícil você encontrar, né, Kelly? Assim, Exato. para entregar, é fácil. Exato. E o home office está sendo um desafio para todos, né? Nesses dias, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa adequação, porque ela é resultante depois de alguns problemas que podem acontecer, né? Então, tirando agora essa parte, eu não sei se você fala se eu estou falando demais, você me vai me Não, vamos lá. orientando. Não. O Diogo deve estar ansioso para E, entrar, mas aí espera um pouquinho. e aí, essa parte de postura é uma das coisas que a gente acaba encontrando, né, nessa parte de home office. É uma coisa muito importante também que a gente tem observado no home office é o próprio cansaço das reuniões, como a nossa aqui agora. Só que quem está fazendo o home office não fica como nós aqui, em um determinado tempinho e pronto. Ela tem várias reuniões durante o dia todo. Então, é muito diferente de uma reunião presencial, que você, quer ou não, vai ter a pausa para o café, você vai dar uma espairecida, você vai dar uma cutucada no amigo do lado, vai cochichar alguma coisa. Então, você vai se mudar, né? Você vai se mexer o tempo inteiro. Tem uma revista norte-americana, a Fast Company, ela fez uma publicação recentemente sobre exatamente a fadiga do Zoom, né? Do aplicativo que a gente está aqui agora. Que É bem legal. interessante, depois dá para procurar, que eles falam muitas coisas legais. E dentre esses pontos, eles pegam exatamente isso, né? Que nessa reunião a gente não tem as pausas para o cafezinho, que a gente levanta da cadeira, que a gente dá uma respirada, né? Que a gente muda o foco do pensamento. Eles falam também sobre o cansaço visual, né? Que a gente tem no celular, no computador. Então, eles falam também dessa fadiga ocular que existe, né? Na reunião online. E, enfim, então, eles falam várias coisas que eu acho assim, bem legal a gente dar uma lida depois para quem tiver um tempinho, que é bem interessante. Voltando depois, assim, um pouquinho para a postura novamente, a gente tem que pensar também que nem sempre o confortável naquele momento é o ideal para a gente, né? Então, muitas vezes a gente olha lá para o sofá, que a gente mais quer levar o computador lá para o sofá, dar aquela esticadinha na perna, né? E ficar lá trabalhando. E às vezes Então, fica 3, 4 horas desse jeito, porque você perde a noção da hora e exato, fica. É. exato. Então, tentar fugir mesmo dessa vontade, né? Dessa vontade de ir para o sofá e dar aquela esticadinha. Outra coisa bem interessante também, que a gente pode colocar aqui nesses pontos, são criar ambientes adequados para fazer a realização desse home office, né? Então, por exemplo, aqui tem uma linha de pensamento que a gente está seguindo, que a gente fala bastante da parte física, só que a gente também tem que pensar que, às vezes, não é somente o sentar incorreto que vai causar essa dor. Às vezes, o próprio ambiente vai fazer com que a gente se sinta desconfortável para isso. Vamos supor um ambiente muito escuro, com a tela do computador ligada, né? Isso vai causar um cansaço ocular, visual, isso vai causar um incômodo de uma cefaleia, né? Uma dor de cabeça, e isso vai te dar uma certa tensão e você vai fazer aquele encolhimento de ombro, como a gente estava falando no início. Então, é aquela bolinha de neve de novo da gente falando que não é uma causa apenas que a gente vai chegar numa dor da lombar, numa dor da cervical. Então, a gente tem vários detalhes aí para a gente pensar que da onde está vindo, né, essa dor que a gente sente. E outra coisa legal também, falando não só da postura, né, que vem ocasionando essa dor,
a gente também fala de home office no sentido de traçar metas e objetivos para ele. Kelly, mas o que tem a ver com dor nas costas, dor no pescoço, né? O que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, objetivos traçados e metas traçadas faz com que você tenha um controle da situação do teu trabalho e não te cause ansiedade de prazo de entrega, de data, e você fica aqui, você, né, se... Deixa para a última hora, daí você fica mais tempo ali, né? Exato, fica mais tempo no computador para dar tempo de fazer aquilo, entregar aquilo. Então, organize-se com objetivos e metas para que tudo flua calmamente e você consiga fazer com que esse trabalho não te sobrecarregue fisicamente. Tem uma técnica muito legal que quando a gente dá a consultoria em empresa, né, para a parte de fisioterapia do trabalho, a gente fala bastante da técnica do Kanban. Depois, se alguém quiser também procurar na internet, é bem legal isso daí. É uma tabelinha que ela foi criada por japoneses, né? Funcionários da Toyota, inclusive, que criaram essa técnica. E eles fizeram com que toda a produção tivesse um determinado dia, determinada hora e determinado tempo para ser executado, e você, junto com aquilo, você consegue proporcionar uma tabela para que exatamente a gente chegue naquele objetivo que a gente disse, né? Então, você faz o dia, faz a semana, faz o mês, então você consegue fazer um trabalho fluido, né? Você sabe o que vai acontecer quando você tem coisas para fazer, o que você está fazendo e o que você tem de coisas a fazer. Então, você tem uma tabela bem completa aí, então você consegue se direcionar no seu trabalho com isso, né? Como chama mesmo? Depois eu vou pesquisar. Kanban. Com K. Com K. Legal. Pessoal, se vocês quiserem fazendo perguntas no chat, aí vai ajudando. Ô, Kelly, eu vou passar um pouco para o Diogo, tá? Depois a gente volta, beleza? Beleza. Fala aí, Didi. Diogo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo. Muito bem-vindo! Agora é com você. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo discutir um assunto tão pertinente nesse momento. Obrigada a você por ter aceitado. Eu que agradeço. E, bom, a Kelly foi super bem aí explicando várias situações que a gente está encontrando nesse momento, que é novo para todo mundo, né? Ela comentou da questão profissional. E quando a gente estava conversando, vocês sabem, a gente discutiu muito, eu estava pensando exatamente de que maneira que eu conseguiria trazer algo relacionado à parte de exercício físico, como até mesmo como uma forma terapêutica nesse momento, para as pessoas que hoje se encontram sem rotina. Eu acho que a gente falou um pouco nas últimas lives que você falou muito sobre isso, né? As pessoas que ficaram em casa, elas ficaram inteiramente sem rotina, perderam um pouco assim da sensibilidade, o que é dia, o que é noite, que hora que eu almoço, que hora que eu janto, que hora que eu durmo, e aí fica uma coisa meio maluca. Para quem ainda está fazendo home office, eu acho que ainda existe uma certa facilidade, vamos dizer, disso, né? Não prejudicou tanto, mas muitas pessoas não estão nem fazendo home office, só estão em casa mesmo, com um filho, né? Às vezes com marido, esposa, às vezes pai, mãe, enfim. Então, trazendo um pouco do que a Kelly falou, eu pensei muito assim, a gente estava até falando um pouco hoje sobre isso. Eu acho que é difícil você achar uma pessoa hoje que não saiba ou não acredite o quanto o exercício físico ele é benéfico para a saúde, não só para a saúde física, como para a saúde mental. Como você sempre diz, nós somos um ser bio, psico, social e espiritual, né? Então,
Exato. Então, assim, o exercício físico ele tem uma influência direta em praticamente todos esses aspectos, mas de repente a gente encontra, eu estava dando uma olhada hoje e até me surpreendi um pouco, que saiu uma pesquisa no passado, em 2019, que 46% da população brasileira é sedentária, isso sem pandemia. Então você imagina o quanto nesses 60, 70 dias que a gente está aí, né, vivendo, o quanto esse número pode já não ter aumentado, né, porque as academias estão fechadas, os parques estão fechados, as pessoas estão dentro de casa. Então é uma preocupação grande, porque quando você transfere isso para o outro lado, eu quero, óbvio, falar de coisas boas, mas a gente também tem que pensar o quanto, por exemplo, a inatividade física traz de problemas para a gente, né? Então, da mesma maneira que a gente trabalha o corpo e a mente, e os benefícios, eles vêm de uma maneira muito global para esses aspectos, a falta de atividade física ou de exercício físico vem da mesma maneira de uma questão antagônica. Então, todos os benefícios que a gente tem nos sistemas, né, e órgãos de sistema cardiovascular, parte cerebral, pulmonar, muscular, óssea, toda a questão da liberação hormonal que tem relação direta com a parte de estresse, ansiedade, depressão. Também a gente destaca, por exemplo, que eu imagino que muita gente pode estar hoje tendo problema com o sono, né? Você deita e não consegue dormir, você deita e não consegue relaxar. Muita gente que perdeu emprego, está trabalhando, mas perdeu renda. Muita gente que ainda até sai para trabalhar, tem gente que precisa sair para trabalhar e fica com medo do que pode acontecer. Então, esse mundo diferente que a gente está vivendo agora na pandemia, ele está trazendo uma série de aspectos que a gente tem que tentar se adaptar, óbvio, né? E graças a Deus o ser humano ele é um ser adaptável, ele tem essa capacidade, então nunca a gente isso percebeu é uma coisa... tão isso, né? Como as pessoas Exato. precisaram se reinventar e se readaptar, né? Exatamente. E aí falando um pouco mais especificamente da área da educação física, do exercício físico, da atividade física, eu acho que o objetivo hoje aqui, como a Kelly comentou, e eu acho que é muito interessante, cada uma das pessoas que está aqui e pessoas que também não estão aqui, porque eu acho que cada pessoa que a gente tocar aqui, a ideia, pelo menos eu espero, que leve informação para pelo menos mais 5, 10, 15 pessoas. A gente precisa multiplicar essa informação, a gente precisa ajudar as pessoas, que muitas vezes sabe, mas não sabe como fazer, às vezes não acha que não é para elas, às vezes o momento não é propício. Eu acho que nunca foi tão propício a gente pensar na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Então, o objetivo aqui hoje, de repente, é tentar dar dicas, ideias para a gente trazer o exercício físico e atividade física para dentro da nossa rotina, seja ela qual for, trabalhando em casa, não trabalhando, saindo para trabalhar, indiferente, a gente precisa ter o nosso momento, né? Assim como a Kelly colocou, de você se preparar para o trabalho, né? Organizar o seu espaço. O exercício é a mesma coisa. Para quem já fazia atividade física antes da pandemia, provavelmente fazia num determinado horário, durante um determinado tempo, uma determinada atividade. E agora não é porque as coisas, né, meio que deram uma balançada que tem que ser diferente, muito pelo contrário. Respira, onde que eu posso colocar, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, qual que é o melhor momento, mas não deixar de fazer, mesmo que seja um pouco todo dia. Isso que eu acho que perguntar, Diogo, assim, é óbvio que dentro de, principalmente, a gente trabalhando, eu tenho escutado isso muito, eu acho que todo mundo tem escutado, que o fato de você estar trabalhando dentro de casa, fazendo home office, a demanda aumentou muito do trabalho, né? A gente não tem o tempo do trânsito, mas a gente tem, às vezes, isso estou falando para quem trabalha em empresa também, sem contar os professores, enfim. As pessoas têm reclamado muito que a rotina ficou muito pesada. Quem tem filhos, além do trabalho em si, das grandes reuniões, como a Kelly falou, que às vezes são intermináveis,
a gente eu sou psicóloga, e a gente está cheio de profissional da saúde que atende, a gente sabe que entre uma reunião e outra que a gente consegue entrar ali. E afora, assim, lição dos filhos, muitas ajudantes do lar estão em casa afastadas por ter grupo de risco, então a gente assume. Ontem, por exemplo, foi meu dia da faxina, né? Então, assim, a gente não tem como. O que você recomenda, por exemplo? 3 coisas eu vou perguntar, daí não sei se está tendo pergunta, aí a Clarissa depois fala para a gente, mas assim, 3 coisas que eu queria que você explicasse, assim, primeiro, como é que eu consigo, qual que é o ideal para que eu treine, tipo assim, porque eu não sei nem se a gente consegue hoje pensar em ter um corpo sarado, não sei nem se a gente consegue pensar nessa linha, mas assim, para melhorar essa coisa da minha respiração, esqueci como a gente fala, mas enfim, sabe, meu condicionamento físico, para quando eu voltar para voltar a treinar, eu consigo. Então, assim, quanto tempo que eu preciso, que é legal, né, na semana, não vou nem falar por dia, porque cada dia é um dia. Que eu posso dentro da minha casa, com o que eu tenho, porque nem todo mundo tem espaço. Mas vou dar um exemplo. A minha mãe, ela caminhava todos os dias 1h30, todos os dias aqui pelo São Francisco, sempre. Agora ela não está saindo, né? Uma senhora não está saindo. Então ela escolheu que ela corre no quintal, o tempo que ela andava, ela dá de volta no quintal. Ela não mora, mas ela tem quintal. Eu não tenho quintal. E no meu prédio não pode usar academia. E a maioria dos prédios. Eu moro num bairro que dá para andar, mas eu tenho mais uma outra questão. Eu me sinto super mal de caminhar com a máscara. Então, é difícil. Então, assim, essas são as perguntas, assim, quanto tempo que eu acho que você acha que é legal, que vale a pena, dentro dessa rotina louca, por semana, não vou dizer por dia, porque senão também gera culpa, porque eu não consegui hoje, e daí eu falo, então, bom, já não consegui, né? A gente até chegou a conversar sobre isso. Sim, o que eu posso usar dentro da minha casa, quais são os recursos, já que eu não posso não ter espaço e não tenho equipamento, né? E, então, assim, o que você tem de recomendação pra gente, né? Porque eu fazia pilates e sempre gostei de caminhar, tá aqui a Eliane do prédio, que a gente caminhava junto, e assim, já fazia um tempo, não consigo caminhar, não dá. Então, assim, você conseguiria, por gentileza, dentro do que a gente tem, dos recursos que a gente tem disponível hoje de tempo e espaço, o que você recomenda, né? Para que eu tenha esse bem-estar que você fala, porque de fato, gente, né, a gente tem um número enorme. Depois eu vou chamar algumas amigas minhas que a gente tem conversado aqui para falar exatamente sobre isso. Assim, a gente tem um número enorme de pessoas que estão com insônia, com dificuldade de dormir, recorrendo a remédios, né? E ainda se não dorme, não consegue dormir, né? Então, a gente sabe que o exercício físico não é nem pelo cansaço, mas por tudo que ele gera na pessoa de bem-estar, ele vai melhorar também na qualidade de sono, vai ajudar, inclusive, na questão do apetite, né? Então, assim, se tiver, Clarissa, outras perguntas, aí depois você fala, mas eu queria que você pudesse falar, assim. Tá, vamos lá. Se eu lembrar de tudo, vamos lá. Vai falando. Bom, primeiro, é importante, assim, deixar... Como eu falei, imagino que todo mundo saiba o quanto o exercício físico é bom e saudável, né? O exercício físico, ele é considerado o melhor tratamento não medicamentoso. Ele tem um efeito, eu costumo dizer assim, o exercício ele não é um remédio de dor de cabeça, que você faz hoje uma sessão e você está prevenindo um problema nos próximos 3 anos, por exemplo. Não funciona dessa maneira. As adaptações que o exercício provoca, ela está muito relacionada à regularidade. Então você colocou um ponto importante. Então, assim, primeira sugestão que eu daria, a Organização Mundial da Saúde, ela sugere que a gente pratique pelo menos 150 minutos de atividade por semana, moderada. Ou seja, se a gente pegar esses 150 minutos e dividir pelos 7 dias, são praticamente 20 minutos por dia, né? Se a gente colocar nos 7 dias da semana. Falando de hoje, que é uma realidade diferente. Talvez se a gente estivesse falando disso há 2, 3 anos atrás, a gente falaria de segunda a sexta, então ficaria 30 minutos
de atividade moderada. Então, se você parar para pensar e fizer uma comparação, ou enfim, uma reflexão, na verdade, se a gente pudesse colocar num pote, o nosso dia tem 24 horas. Se a recomendação é que a gente pratique 30 minutos de atividade física por dia de maneira moderada, e depois a gente vai falar que tipo de atividade pode ser feito, por exemplo. Já e a falando, gente... pode falando. Vou colocar. Se a gente colocar num pote, por exemplo, que 30 minutos é praticamente um pouco mais de 10% do dia, não sei se estou falando besteira, acho que nem isso. E o exercício, ele traz tanto benefício para nós em relação à quantidade de tempo que você precisa dispor para poder ter esses benefícios, né? Muita gente pensa assim, porque eu preciso treinar, porque eu preciso correr, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, e na verdade não. O que a gente precisa é associar algumas atividades. Então, por exemplo, dentro de casa você colocou, então nós temos vários recursos que a gente pode usar. Então, por exemplo, você falou que você mora num prédio, tem gente que não mora em prédio, mora em casa, sua mãe anda no quintal, maravilha, excelente opção. O ideal é que a gente consiga combinar tipos de exercício. Então, por exemplo, hoje a gente vê muito vídeo na internet, tá uma coisa meio febre assim, pessoas usando saco de alimento como arroz, feijão, imitando o peso, cadeira, cabo de vassoura, garrafa PET, toalha, pano de chão, brincadeiras, atividades para quem tem filho, por exemplo, para quem mora com mais de 1, 2, 3 pessoas, fazer atividades em grupo, em conjunto, fazer brincadeiras assim, jogos, por exemplo, vou fazer um jogo de tabuleiro, jogo de carta, e aí no meio desse jogo criar uma brincadeira do tipo uma recompensa, fulano ganhou, então vai fazer tal exercício, sei lá, vai pular corda, vai fazer polichinelo. Eu acho que nós temos N formas de fazer exercícios, né? Eu posso dizer que existem muitas adaptações, por exemplo, de exercícios que você faz dentro de uma academia que podem ser feitos dentro de casa, como você colocou, para quem gosta de treinar. Talvez não vai conseguir ficar saradão, não é o objetivo, mas acho que o objetivo agora nesse momento é entender que quanto menos a gente perder na questão do destreinamento ou da inatividade física, mais rápido a gente vai recuperar lá na frente e menos consequências negativas nós vamos ter. Eu acho que isso é importante. O momento agora talvez não é de pensar em ficar criando metas assim, eu vou criar meta, a gente até falou disso. Exato, agora não é época de pensar que eu vou emagrecer, de fazer dieta. Eu acho que agora o momento... Vou comer toda tarde um bolo e depois eu preciso perder. Eu acho que o propósito nosso é criar um cenário favorável para que a gente entenda que essa regularidade e não ter essa autocobrança muito intensa nesse resultado, criar mini metas ou submetas que a gente possa aos poucos. Então, na primeira semana, por exemplo, não vamos pensar no peso, sabe? Vamos pensar assim, poxa, vamos tentar acordar meia horinha mais cedo, ou como a Kelly colocou, por exemplo, acho que ela pode até complementar depois. Você tá lá numa reunião, você vai estar lá numa reunião, por exemplo, no home office, de repente a reunião durou 2 horas, às vezes você ficou 2 horas, começou na posição que a Kelly sugeriu, mas ele terminou naquela posição péssima, porque você vai caindo, você vai escorregando. E aí, a ideia qual que é? É que o corpo não permaneça muito tempo na mesma posição, independentemente do que se faça. Então levanta, vai tomar uma água, sabe? Abaixa, senta no sofá, tenta buscar o pé, abaixa a cabeça, alonga um pouquinho. Exato. E é uma coisa que é muito simples. Eu acho que aqui, talvez, se não todo mundo, a maioria das pessoas sabe ou já fez alguma vez algum tipo de movimento, não precisa ser nada muito específico, mas o corpo ele precisa entender que a gente tem que se movimentar. Eu acho que esse é o grande ponto. Fala, Kelly, desculpa. E pensando naquilo que você disse, né, anteriormente, sobre agora não é o momento de ganhar, é o momento de manter, né, a musculatura. E pensando um pouquinho, de repente, numa lombalgia, que é uma dor,
Uma das causas da lombalgia é a própria musculatura dessa região fraca. Então, você fazendo atividade, exato, toda aquela região, né, do core, o famoso core, exatamente. Então, quer dizer, a gente também tem que pensar nesse ponto, né, que além dessa atividade física que você está falando, a gente também liga, né, com esse ponto lá atrás que a gente iniciou da dor também, que é o que você disse. Exatamente, inclusive... A musculatura fraca também vai acabar gerando essa dor. Porque uma coisa que é interessante, até que eu ia perguntar para a Kelly, que eu ia perguntar para você assim, que exercício que eu posso fazer, então, para melhorar, por exemplo, o meu condicionamento físico e deixar de perder, né? Não perder, como você falou, né? Mas, Kelly, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com algumas coisas que a gente faz em casa para a gente não lesionar, não é? Tem um ponto básico, né? Tem um ponto, assim, super, super básico, que é falar ao celular. É uma postura, assim, que eu vou passar aqui, provavelmente algumas pessoas podem até já saber disso, mas dependendo da angulação que você deixa a sua cabeça, vou ficar lateral aqui, só para vocês observarem. Vou pegar um celular aqui lateral. Então, dependendo dessa angulação aqui, ó, conseguiu ver? Sim. Conseguiu entender, né? Essa angulação aqui, ó, da sua cabeça, fazendo esse movimento, ela gera um esforço da sua cabeça, da sua musculatura, tentando sustentar a sua cabeça, enorme. A nossa cabeça, ela tem um peso médio de 6 quilos. Conforme a gente vai inclinando a cabeça à frente, que é esse movimento que eu fiz aqui, esse peso pode chegar a 27 quilos. É uma criança de 8 anos, pendurada na sua cabeça, que o seu músculo do pescoço tem que fazer força para sustentar. Então, de repente, a pessoa fica no celular, ou na reunião, ou no próprio celular mesmo, no WhatsApp, alguma coisa assim. Chega no final do dia, tá com aquela dor de cabeça, não sabe de onde veio. Pode muitas vezes ser dessa musculatura que está fraca e não teve a força suficiente para suportar o peso da sua cabeça de acordo com a inclinação que você fez. E até porque, né, Kelly, além de você ter o peso, esse peso exacerbado na cabeça, a quantidade de horas que a gente passa, né, é absurdo. E uma das coisas importantes também, em relação ao exercício, você comentou da lombalgia. Além do exercício físico ser super indicado na melhora de dor crônica, né, como cervicalgia, lombalgia, ou para pessoas que têm doenças crônicas como fibromialgia, por exemplo, um corpo mais forte, né, quando a gente diz forte, a gente não está falando de volume de músculo, a gente está dizendo que um corpo forte, ele é um corpo que sustenta a nossa postura, é um corpo que quando você coloca ele, por exemplo, numa situação mais desconfortável, ele está mais preparado para responder de maneira saudável para esse estímulo que não é saudável. Então eu acho que o grande ponto é quando a gente fala, viu, Dai, do exercício, não só na quarentena, né, porque a gente até tá falando, uma hora vai acabar. E qual que é o legado que a gente quer, né? Então assim, como que a gente vai passar pela pandemia, né? A pandemia vai passar por cima da gente, ou a quarentena, ou a gente... Qualquer outra crise, né, Diogo? Qualquer Exato. outra crise. Como qualquer outra. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir deixar o nosso corpo preparado para tentar suportar essa sobrecarga que a gente está tendo, que é uma sobrecarga nova, vamos dizer assim, para todo mundo, eu acho que lá na frente, primeiro, a gente não vai carregar problemas futuros, ou problemas novos, ou recorrentes, e a gente vai ter uma capacidade de melhoria muito grande. E por que não dizer, por exemplo, eu não sei quantas pessoas daqui hoje praticam atividade ou praticavam. Por que não dizer que esse momento não é um momento de uma oportunidade da gente mudar um aspecto que a gente tinha na nossa vida antes da quarentena por uma coisa nova, né? Então, de repente, quem sabe, você falou da questão do tempo no começo das suas questões lá atrás, e eu fiquei pensando, hoje tem muita gente que está com excesso de tempo e muita gente que não tem tempo. Não. Então, a mãe que virou mãe, que está trabalhando no home office,
que está cuidando dos problemas domésticos, isso dobrou e faz com que o tempo dela diminuísse. E muita gente que tinha uma rotina de vida extra, vamos dizer, extra casa, que está em casa e não está trabalhando, ela está com excesso de tempo. E hoje muitas vezes eu me pergunto, qual que é o mais difícil? É você incluir essa rotina dentro do seu dia porque você não tem, entre aspas, nada para fazer? Ou você que praticamente está com sua rotina toda ocupada e precisa arrumar um tempo para fazer a atividade? Eu acho que a gente precisa pensar e criar, criar uma estratégia para a gente poder fazer isso. Eu tenho aqui uma pergunta, Diogo. Opa, perdão, na verdade, a gente tem algumas perguntas, desculpa. A gente tem algumas perguntas já aqui, algumas pessoas têm comentado, estão gostando muito, viu? Aqui da live, isso é muito legal. A Kátia, na verdade, mandou 2 perguntas, e aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Uma delas é a respeito de alimentação versus exercício físico. Então, ela pergunta se o exercício físico, ele ajuda tanto quanto a alimentação na questão da imunidade, especificamente a caminhada, que é o exercício que ela faz. E a outra pergunta que nós temos aqui é com relação ao contrário. Tem muita gente que, na verdade, não treinava, nunca fez exercício físico e agora, estando em casa, de quarentena, né, sem trabalhar muitas vezes, decidiram fazer o exercício físico. Então, o que vocês 3, ou o que vocês 2 especificamente, aconselham para essa pessoa para que ela não tenha nenhuma lesão a curto e a médio prazo, porque a gente sabe que uma pessoa totalmente sedentária que começa a fazer um exercício sem supervisão, ela pode vir a ter grandes problemas, né? Então, essas são as perguntas. E a Isa, minha irmã, inclusive, perguntou para o Diogo como os alongamentos e musculação caseira podem auxiliar na redução das dores musculares causadas por má postura e tensão. Tá. Se me permite, eu vou começar pela primeira, que é do... você pode repetir para mim? Que agora eu nem fugiu. Sim, na verdade a Kátia perguntou a respeito se na verdade tanto a alimentação... da alimentação. Muito, na verdade, da alimentação versus exercício físico, o peso dos dois com relação à imunidade, né? Ela quer entender, na verdade, o sistema imunológico. Ela até fala do Covid também, do exercício físico, se ajuda a questão do combate ao Covid por conta da imunidade e da caminhada. Tá, perfeito. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. O exercício, ele tem um papel muito importante, mas eu posso dizer assim, que ele anda lado a lado com a alimentação. Eu costumo dizer assim, eu sempre comentei com os meus alunos que a gente tem um tripé muito importante e no meio desse tripé está você, que é atividade física, alimentação saudável e repouso, né? Um repouso adequado, horas de descanso e tudo mais. Então, eu não diria que eles se confrontam, eu diria que eles se correlacionam, tá? A alimentação não é bem assim a minha especialidade, mas do exercício que eu posso dizer assim, primeiro, quando a gente faz exercício físico, e a caminhada, como as outras atividades, ela se enquadra dentro disso também, a gente tem liberação de alguns hormônios que melhoram o sistema imunológico, com certeza, que fazem com que a gente tenha uma maior defesa, né, principalmente a influência dos glóbulos brancos no nosso sistema. E também a gente tem uma coisa que é muito importante, que é a questão dos antioxidantes naturais. Então, o músculo, dentro da célula muscular, quando a gente faz exercício, a gente tem liberação dessas substâncias de antioxidantes naturais e eles combatem os radicais livres que ficam no nosso corpo, que são de acordo com má alimentação, sedentarismo e estresse. Então tem muita relação entre o exercício físico e o sistema imunológico. Eu posso dizer que exercícios um pouco mais vigorosos, eles têm uma certa influência um pouquinho maior, tá? Quando eu digo vigorosos, eu não estou dizendo exacerbados. Vigorosos que eu digo assim, um treino um pouco mais intenso, mas a caminhada também, ou a natação, ou uma dança, também ajudam na liberação dessas substâncias que fortalecem o sistema imunológico. Do Covid,
é muito difícil dizer, porque é muito novo, né? Não dá para dizer, mas em modo geral, a gente está super mais preparado, como eu falei da questão muscular, para enfrentar situações adversas. Então, o exercício ele tem uma função muito importante no sistema imunológico, principalmente na parte de liberação de hormônios que fazem a defesa do nosso corpo, assim como também da liberação de serotonina, noradrenalina, a endorfina, que são hormônios que trazem sensação de bem-estar, de conforto, de prazer. Então tudo isso também está relacionado à parte emocional, que também tem uma influência direta com o sistema imunológico. Então, o nosso corpo, falando da questão química, o exercício físico é fundamental para isso. Aí eu não lembro as outras, desculpas. Não sei se a Kelly quer. A também está ligada com a parte da recuperação muscular, né, Diogo? Sim, sim. Então você vai fazer com que essa musculatura que você está trabalhando de forma nova, né, não sendo feito anteriormente, ou continuamente, né, se você já estava fazendo, vai continuar. Então, a alimentação também está muito ligada com a recuperação dessa musculatura, evitando as possíveis lesões. Sim. De algum exercício executado de uma forma um pouquinho mais intensa, né? Com certeza. E falando até um pouquinho nesse ponto, os alimentos que a gente... Primeiro, alimentos industrializados, excesso de álcool, açúcar, né? Então tem alguns alimentos também, né? Não é minha área específica, mas a gente, lendo um pouco, esses alimentos eles são muito nocivos ao nosso sistema imunológico. Então, né, como a Kelly comentou e como eu comentei no começo, eu acho que é uma correlação que você tem que ter. Quando a gente diz alimentação saudável, faça exercício físico, parece que é uma receita assim simples e tal, e né, aquela coisinha meio figurinha carimbada, mas é o que realmente nos ajuda e nos permite até dar aquela deslizadinha no nosso final de semana e tal, né? Porque ninguém é de ferro, a gente, né? Todo mundo é ser humano, a gente precisa daquele momento, comer uma coisa que a gente gosta, enfim. Mas eu acho que quando a gente tem um equilíbrio desses dois pontos, que é a alimentação, o exercício e aí a questão do repouso também, eu acho que isso traz com que a gente tenha... A gente percebe, acho que a sensação que quem faz atividade física já sentiu isso e sente o quanto a gente fica muito mais preparado e forte para enfrentar qualquer tipo de adversidade que venha, por exemplo, no nosso sistema imunológico. Legal. A outra pergunta era como os alongamentos e musculação caseira podem auxiliar na redução das dores musculares causadas por má postura e tensão. Tá, a Kelly também pode me ajudar nessa. O que eu posso dizer assim, o corpo humano, ele foi feito para se movimentar. Então, toda vez que a gente fica parado, a gente está fazendo com que a nossa musculatura fique em desuso, né? E quando eu falo parado, que eu digo parado no sentido de sedentarismo, inatividade, né? Que a gente acabou de falar que o repouso é uma coisa importante. Então, dentro dessa característica do músculo, o músculo ele tem uma capacidade de contrair e de alongar. E como a Kelly comentou também, geralmente um músculo alongado ele é um músculo mais forte do que um músculo encurtado. Então, exercícios de alongamento básico, aquele alongamento passivo que a gente faz, ou ativo, né, de puxar o braço, buscar o pé, puxar o pescoço, aquele alongamento básico, ou exercícios que a gente chama de exercício de calistenia, ou exercícios de mobilidade, onde a gente faz movimentos circulatórios com o braço, com a perna. O fato da gente colocar o corpo em uso já faz com que a nossa musculatura acorde, e todo o efeito químico dentro do músculo provoca uma série de alterações nos nossos sistemas fisiológicos. E essas alterações e adaptações, elas vão fazer com que a gente consiga ter os benefícios que o exercício pode provocar. Existem inúmeros tipos e métodos para fazer, e eu posso dizer que todos são bons. Seja uma atividade aeróbia,
de baixa, moderada atividade, como uma caminhada, pular corda, uma corrida, dançar, como atividade de ginástica localizada, exercícios A gente tem aqui no chat uma pessoa que colocou, né, Clarissa, que sobe e desce a escada da casa dela para se movimentar. Sim, era isso que eu ia comentar, exatamente. A Vanessa colocou aqui, ó, uma atividade física que eu faço é subir e descer as escadas da minha casa. Top, né? Eu posso dizer para ela que, se a gente for pensar na característica da atividade, subir e descer escada é uma das atividades mais completas. Por quê? Porque o fato de você subir o degrau, seja ele... Vou colocar um degrau médio, deve ter em torno de uns 20 centímetros, eu acredito, eu não sei, 15, 20 centímetros. Não sei exatamente o tamanho, mas o fato de você ter que subir esses degraus de maneira contínua traz uma sobrecarga muscular muito semelhante, por exemplo, a uma atividade de musculação. E você combina isso a um volume de atividade, porque a gente geralmente, quando sobe escada, a gente tende a subir a escada por um tempo aí de pelo menos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ou até mais. Então a gente também traz uma característica de uma atividade aeróbia que faz com que a gente trabalhe todo o sistema cardiorrespiratório, além de parte do sistema vascular, que é super importante, né? Eu vejo que tem muitas mulheres aqui. Excelente exercício para retorno venoso, para quem tem vasinho, varizes. Então para quem tem diabetes, então tem todo um contexto de subir e descer escada, uma excelente atividade. Assim como outras também. E queria até aproveitar e passar a bola para a Kelly, que eu acho que é importante ela complementar, também falando da questão dos exercícios, não só de alongamento, mas talvez técnicas de relaxamento, né, que a gente conversou, dizer que hoje nós temos inúmeros vídeos e sites que colocam atividades para fazer em casa, né, como eu disse um tempo atrás aqui na reunião, que várias pessoas estão fazendo, e eu acho que, independentemente da escolha, o importante faça. Como você colocou também, Clarissa, a pessoa perguntou, mas eu nunca fiz, como começar? Como tudo na vida, a gente tem que começar numa progressão do simples para o complexo, do fácil para o difícil, começar devagar, né? Então, por exemplo, é difícil assim fazer uma receita para todo mundo. Mas é claro que, assim, se a gente falou que o objetivo é fazer 150 minutos de atividade moderada por semana, Diogo, eu não consigo fazer 150 minutos. Ok, começa com 5 minutos por dia, com 2 minutos. A Dai tinha comentado, por exemplo, sobre a questão do tempo. Hoje é sabido que fazer o exercício físico no dia, ou assim como a Organização Mundial da Saúde sugere na semana, a importância não é você fazer o tempo numa única vez. Então eu não preciso, por exemplo, fazer uma sessão de 30 minutos de exercício naquele momento. Porque às vezes eu não aguento, eu não tenho capacidade, às vezes eu não tenho tempo. O que eu posso fazer? Eu divido ela em 3 séries de 10 minutos, de manhã, tarde e à noite. Entre uma reunião e outra. Exato, sim. O resultado para o corpo humano... fisioterápicas, né? Exato. Então tem o resultado para o corpo humano, dizem as pesquisas mais recentes, dizem que para nós, nesse aspecto fisiológico, né, de questões de saúde, vamos dizer assim, de saúde pública, falando de diminuição de doença, melhora de condições físicas, o resultado é o mesmo. Então, a importância de você fazer, não necessariamente você precisa começar direto, lembra? Pequenas metas, né, metas curtas. Começa com 5 minutos, escolhe o melhor horário do dia. Quem sobe escada, por exemplo, eu consigo subir um lance, ótimo, suba um lance e volta para casa. Ou suba um lance e para um pouquinho. O Diogo, é tão legal, porque assim, quem mora em apartamento, é até uma boa, né? Você sobe escada e dentro do elevador o pessoal tá tendo muito medo de entrar em várias famílias. Exato. E às vezes a gente acaba bobeando e não tem noção do quanto isso é benéfico. Você sabe, Dai, que você falou agora disso, eu conversei com algumas pessoas que moram em prédio e as pessoas estão começando a pegar o hábito de andar de escada, vamos dizer assim... É seguro até, né? Vamos dizer, por uma obrigatoriedade, né, por conta da pandemia, a pessoa meio que foi obrigada a fugir de uma atividade mais confortável, vamos dizer assim, né? Para uma atividade que exige mais da parte física. E essa obrigatoriedade,
eu acredito que, como eu disse, o exercício ele é um remédio não medicamentoso, né? Uma pílula mágica. Sim. Que a gente coloca doses homeopáticas todos os dias. E a gente vai percebendo esse benefício, não exatamente no primeiro dia, mas ao longo dos primeiros dias e aí para sempre. Essas pessoas que foram obrigadas a usar, elas começaram, não vou mais usar o elevador. Sabe, quando voltar, eu vou continuar porque eu estou me sentindo bem, eu estou sentindo que eu estou melhor. Antes eu não subia 2 lances, agora eu preciso até o 6º andar, porque senão eu não chego na minha casa. Então eu acho que é muito interessante, por isso que eu digo, eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo na quarentena de mudar os hábitos que a gente tinha, ou pelo menos alguns deles, e que eu torço muito como profissional da área da saúde, e assim como outros que eu sei que estão aqui, que as pessoas continuem com esses hábitos e repassem a ideia. Porque a questão é essa, a gente precisa de uma sociedade mais saudável. Uma sociedade mais saudável fisicamente e emocionalmente. Acho que esse é o grande ponto. Complementar o pensando no alongamento com relação à dor, né? Que a pergunta tinha esse finalzinho aí relacionado à dor. É muito importante, sim, o alongamento nesse... Imagina que ele é um elástico. E aí, você alongando essa musculatura, alongando esse elástico, vai fazer com que essa tensão reduza. E aí você vai ter a estrutura um pouquinho mais liberada, um pouquinho mais solta, né? No modo positivo, né? De dizer. Então, eu inclusive preparei uma dica muito interessante. Oba! Que eu pensei assim, o que eu posso fazer com que a gente consiga resolver esse problema com as coisas que a gente tem em casa, né? Por exemplo, falar muito com dor de músculo, né? Uma dor muscular, muito com bolsa de água quente. Faz uma bolsa de água quente, usa o calor, usa tal. E se eu não tenho aquela bolsa de borracha, né? Como que eu faço? Vou ficar passando ferro no pano toda hora? Então, quer dizer, senta no sofá, coloca a bolsa, aí criou, levanta, passa o ferro. Não. Então, aí a gente tem uma ideia bem legal que a gente usa na clínica, as dicas, né, para as pessoas lá na clínica, que é muito fácil. Você pega, eu inclusive fiz aqui uma, né, e deixei aqui pronta. Você pega uma meia, um pé de meia que você tem na sua casa, de preferência tem um perdido, né? Sempre tem um pé perdido, ou aquele que você aqui quer perder, né? De perdido. Do filho, geralmente, né? Sim. Exato. E você pega essa meia e coloca arroz. Para você ter um tamanho, por exemplo, desse, para você fazer na região do pescoço, na região da ATM, né, que dói demais em algumas pessoas, você coloca 1 xícara de arroz aqui dentro, e aí você fecha, arroz cru. Cru. Eu tenho uma ajuda, arroz cru, e não precisa ser integral, não necessariamente. Não precisa ser integral. Então, você coloca dentro dessa meia, você dá um nó e põe no micro-ondas de 30 a 40 segundos, dependendo do seu micro-ondas. Tem micro-ondas que é um pouquinho mais, menos potente, tem micro-ondas que é mais potente, então você vai regulando isso daí. Coloca esse tempo de 30 segundos lá dentro e retira. Essa bolsa vai estar super quente, na temperatura ideal, você coloca na região que está com dor, e ela vai durar um calor de uns 20 a 25 minutos, um calor bem legal, para você deixar até o final. Observando sempre se não está muito quente, né? Porque, como eu falei, cada uma resistência. Exato. A pele também, cada pele tem um certo tipo de sensibilidade. Então, você vai se adequando. E aí, para você ainda dar um toquezinho, você pode colocar lá uma folhinha de alecrim aqui dentro. E aí, inclusive, vai ajudar com esse aroma, fazer aquele relaxamento, aquela base mais calma, né? Para você conseguir fazer aí o seu relaxamento. Outra coisa também que fala muito com alongamento e relaxamento da musculatura para dores é a famosa liberação miofascial. Acho que um monte de gente já ouviu falar. A gente tem bolinhas, né, de tênis, bolinha daquelas de cachorro e tudo mais. Kelly, eu não tenho bolinha porque eu não tenho cachorro, eu não tenho essa bolinha de tênis porque eu não jogo tênis, e eu não vou comprar bolinha para fazer essa liberação. Você pega um limão, de preferência o Tahiti, se eu não me engano, que ele é um pouquinho mais firme, um limão bem verde.
e você pode fazer a vez da bolinha usando o seu limão. Então, quer dizer, você coloca essa bolinha na parede, encosta as suas costas, né, nessa bolinha, e você vai fazendo automassagem nas suas costas com essa bolinha. Você vai sentir um alívio bem interessante. No pé também, né, Kelly? No pé, senta, coloca o pé em cima desse limão, dessa bolinha, e você vai massageando, você vai fazendo essa liberação. Quem tem dores na ATM também pode fazer a própria massagem, automassagem na musculatura, né? Então, o Eduardo está até aqui do lado, ele tem umas coisas legais, assim, para falar sobre evitar certos tipos de posturas do dia a dia, como... Gente, tem que ter outra live, falado, é muita informação. Né? É muita coisa. É muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Ele tinha até comentado, Oi, Edu, por exemplo, que... Tudo bem, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. E quem tem dores na TM, por exemplo, evitar mascar chiclete, né? Na verdade, assim, esse hábito de assim, mascar, a gente hipertrofia o nosso masseter, né? Então, é como a gente fazer uma musculação, ele fica cada vez mais potente. Então, assim, a pessoa que range, ela range com cada vez mais força. Danou-se. Então, isso assim, trinca dente, quebra restauração, e quem usa assim, lente de contato pode, sim, ter sérios danos, faceta, dentadura, Então, assim, é uma coisa que, assim, causa muitos danos, sabe? Então, assim, algumas dicas, né? Então, esse hábito de, assim, mascar chiclete é péssimo, eu, assim, contraindico totalmente. Além do açúcar, né? O exercício da açúcar, e fala que masca Trident, daí tá tudo bem. Não, mas nesse caso de, assim, ATM, nenhum tipo. Sim. E muita gente rói unha, né? E tudo isso assim, tá ligado à ansiedade. Então, o bruxismo, na verdade, é assim, totalmente emocional, né? Então, se assim fosse fácil tratar o emocional, ninguém rangeria. Não tem que trabalhar junto, hein, Edu? Entre outras coisas, né? Então, eu tenho assim, bastante gente que faz musculação. Então, assim, eu geralmente faço 2 placas. Uma placa, a pessoa que quando ela assim levanta peso, ela serra os dentes, eu assim indico placa para fazer a musculação, entendeu? Para assim evitar desgaste dente com dente, tá? Hoje em dia a gente vê fácil aquelas pessoas que têm dentes curtos, né? Parece que assim tem dentes encurtados, desgastados, e eles ficam mais amarelados. Isso é um dos sinais de bruxismo. Então, olha, além assim daquelas dores faciais, dor da região do ouvido temporal, desgasta muito o dente, né? Então, assim, fica a nossa boca, a nossa articulação, ela entra em colapso se ela assim não for tratada, tá? Seja por uma placa, seja por uma fisioterapia, seja por um laser ou massagem, tá? Então, assim, logicamente existe assim, casos e casos. Caso assim cirúrgico é só 5%, os outros 95% a gente trata clinicamente. E é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas não sabem que, de repente, esse estudo de ATM, ele é vindo muscular, né? Coisa bem do que a gente está falando, porque é músculo do corpo, é um músculo que está na nossa face. E a gente também tem que relaxar com automassagem, com alongamento, né? Como a própria pergunta estava dizendo. E é uma coisa que é interessante, Edu, que você falou sobre o emocional, na medicina chinesa, essa área está relacionada ao rim, ao mesmo meridiano. E o rim não, perdão, ao fígado. E o fígado é raiva. Né? Então, quando você vai investigar uma pessoa que tem, são pessoas que geralmente elas contêm a raiva atrás de um sorriso. Aquelas pessoas que... Sabe? Exatamente. Então, meus pacientes sabem que eu sempre falo isso. Então, tá muito ligado, né? Essa questão de você conter a raiva. Então, à noite, isso acontece muito com criança, que ela não pode externalizar as emoções dela. Então, à noite, ela
com bruxismo, né? É a válvula de escape, né? Exatamente, o corpo fala, é o que a gente está falando aqui. Tá ligado ao meridiano do fígado. E quando assim a gente dorme, teoricamente a nossa musculatura, né, teria que descansar, né? Então a gente dorme, por exemplo, vou assim comparar com assim, o nosso joelho. O nosso joelho tá lá parado, a nossa ATM tá fazendo força, tá rangendo, entendeu? Então assim, a gente acorda já com a face cansada, né? Sim. Porque assim, sim. Trabalhou a noite inteira, entendeu? Involuntariamente, mas ela trabalhou a noite inteira. Verdade, sabe? É verdade. Então isso é péssimo. Dormir, né, como você tinha falado, dormir com as mãos, né, aqui assim, também não é legal. Gente, é tudo que eu faço, ferrou. Então, e essa, só para concluir, essas placas que a gente usa, na verdade, tem assim, basicamente duas funções, né? A primeira função é a função myorrelaxante, relaxante muscular, Sim. tá? E assim, a segunda ela é assim, realmente para proteger os dentes, para não assim, Sim. tocar dente com dente. Então, assim, se assim tiver que desgastar, que desgaste a placa. A placa. E Tá tem bom? desgaste mesmo. Clarissa, tem mais alguma coisa? Tem várias, né? Eu tô vendo aqui, tem Nossa, muita. tem várias, gente. Tem milhões, que bom. Bom, só aqui para ler alguns comentários, a Carol falou que é muito legal ir se apropriando dessas dicas para cuidar do nosso corpo e da mente. A Vanessa já tinha comentado de subir e descer a escada, que é muito, muito legal. O Lucas aqui comenta que acha que é muito mais difícil a gente seguir uma rotina nesse momento de pandemia, né? Não sei se vocês concordam, mas eu sou um caso desse. Eu não estou conseguindo fazer exercício já faz uns 3 meses, enfim. Ana Karina pergunta, queria saber um pouquinho de como blindar a mente e sentir-se motivada durante esse período. Ela sabe o quanto a atividade física é importante, mas se manter disciplinada é muito difícil. E diz que está adorando a live. Parabéns a todos. Eu queria fazer falar uma coisinha, né? Bom, eu acho que isso aí, essa questão de se blindar da mente, eu queria falar que eu estou super feliz de ver a Josana aqui. Josana, ela é proprietária do Supera, que é uma academia de ginástica cerebral. Então, eu acho que é uma live para a gente fazer, e é muito interessante. Ela, de vez em quando, dá umas provocadas na gente no grupo lá do Rotary, e é muito legal com essa coisa dos desafios. Obrigada pela sua presença, viu? Você também depois tem um monte para contribuir para a gente aí. Tem um monte de gente top aqui. É um prazer. Eu queria pedir licença para o Diogo e para a Kelly, que a gente está aqui com a Ana. Tem duas Ana que eu sou fã. A Ana Regina e a Ana Carol, que são duas psicólogas que eu sou fã. Colegas de trabalho que... A Ana Regina foi meu primeiro consultório foi com a Ana. E a Ana Carol também, ela que eu falei, ela trabalha com várias ferramentas e as barras de Axis também. Mas eu queria perguntar primeiro para a Ana Regina Kanner, que são duas Anas. Ana, como é que a gente se blinda, né? A Ana, ela... Se apresenta rapidinho aí, Ana, depois explica para a gente como é que a gente pode se blindar na mente. Oi. Nossa, eu estou amando aqui, estou adorando. Falei para você, a gente ficou hoje 2 horas e pouco conversando, eu convidei ela. Para ficar assim, tem assunto aqui para a noite, né? Eu estava olhando aqui no chat, né? As pessoas falando, Lucas, né? Falando dos aspectos motivacionais, né? Que às vezes a gente sabe o quanto é importante, mas entre o saber e o fazer tem um gap enorme, né? Ana Karina também falando sobre como que a gente se mantém disciplinado e tal, né? O Diogo falou muito, né? Desses pequenos passos, né? Acho que vocês já falaram isso, mas assim, como psicóloga, né? Eu tenho que puxar a sardinha, porque é o jeito como a gente enxerga a situação, né? Porque a gente trabalha muito justamente com isso, né? Como é que a gente faz, né? Não adianta só saber, a gente sabe intelectualmente, mas daí até fazer, como que a gente muda os hábitos, como que a gente como que a gente realmente incorpora na vida, né?
Tem aquelas pessoas que falam, nossa, eu faço atividade física desde que eu me conheço por gente, né? E aí não importa, pode ter terremotos, ela, se estiver no meio de um tsunami, ela está lá fazendo atividade física, né? E como que a gente que não é assim, né? O cara que é maratonista, não sei, eu acho que ele acorda de manhã e fica fazendo agachamento no chuveiro, ou onde for, né? Porque e já é bem assim, né, Diogo? Não é? E a gente, como é que faz? Nós mortais, né? Como que a gente faz? Principalmente se a gente não tem esse hábito, não tem isso já tão arraigado, tão incorporado, a gente está acostumado, a gente vai porque a gente se esforça, ou porque a gente vai na academia, ou porque a gente precisa de aula, a gente precisa de personal, né? Às vezes, outro dia eu encontrei na rua uma pessoa, ele estava andando com um personal, né? Aí você fala, gente, ele está pagando uma pessoa para dar a volta no quarteirão, né? Com ele, precisa? Precisa, porque a gente não faz, a gente tem que marcar a hora, a gente tem que pagar, a gente tem que ir para um lugar para fazer, né? Porque é assim que nós somos, essa é a natureza humana, né? Então, então, só reforçando isso, né? Como que a gente começa, né? Por onde a gente começa, né? E na neurociências a gente tem uma lei que chama-se a lei das pequenas coisas, que é como a gente muda os hábitos. Porque a gente costuma fazer as coisas do modo como a gente está acostumado a fazer, simplesmente assim, né? A gente tende a Síndrome da Gabriela, né, Ana? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Mas a gente tende a sempre reforçar as vias que são mais usadas. Assim como a gente tende a usar o músculo que está mais forte, né? É a primeira opção, né? A gente também usa os circuitos que são mais utilizados, né? Em um rio, assim, a água passa por onde tem vazão, lugar, né? Então, essa lei das pequenas coisas é super poderosa mesmo, né? Porque a gente sabe que são as pequenas ações, pequeníssimas ações, feitas de modo repetitivo ao longo do tempo, que trazem resultados gigantes, enormes. Então, se a gente quer um dia ser saradíssimo, correr maratona, seja lá qual for a meta, o propósito, vale muito mais a gente fazer coisas micro, começar toda a jornada, a gente sabe que toda a jornada começa com o primeiro passo, né? E esse primeiro passo é essencial, assim, que seja fazer 2 abdominais, mas põe de meta assim, mas põe mesmo 2, mesmo que você consiga fazer 15, mas põe de meta 2 mesmo. Né? É verdade. Que faça 2, né? Abdominal a gente não precisa de nada, né? Não precisa de espaço nenhum, não precisa de equipamento nenhum, não precisa de... Eu só estou dando um exemplo, eu acho que o Diogo e a Kelly podem falar muito melhor sobre como começar. É só uma atividade que eu imaginei, que é alguma coisa que a gente consegue fazer assim, do nada, né? Mas 2, assim, coloca essa meta assim, que pode parecer ridículo, pode parecer besta, pode parecer que não vai fazer muita diferença, mas é essa mas acho que dá essa coisa que se você se colocou lá 2, 10 e você fez o dobro, o triplo, até vem aquela sensação de bem-estar e que no dia seguinte você vai ter vontade de se desafiar. Porque eu acho que uma das coisas que a gente costuma, eu sempre falo, né? A gente não pode usar a palavra difícil, mas desafio. Eu acho que você pode até falar isso melhor, assim, como neurocientista. Quando a gente coloca a palavra desafio, automaticamente a gente quer passar por aquilo, né? Então, se eu sei que eu consigo 20, eu me coloco 15, né? Que aquela sensação de dever cumprido é muito maior, né, Aninha? Mas se você se colocar 2, se você se colocar 15, se você se colocar 5, não faça o 6º, mas não faça mesmo. Fica lá no 5, por algum tempo, assim, deixa isso ser muito, muito natural, deixa se tornar um hábito mesmo, né?
sem essa pretensão, sem nem pensar, sem nem imaginar eu vou me superar, sem estar em competição consigo mesmo. Sabe? Competição consigo mesmo é péssimo. Não é isso, assim, e isso parece que é pouco, parece que é pequeno, mas é assim que a gente muda hábitos, é assim que a gente muda hábitos importantes, né? Assim que a gente consegue grandes diferenças na vida, né? Com essa constância, pela repetição. Precisamos de repetição ao longo do tempo. Ô, Dai. Oi? Desculpa, Ana. Não, é que tava super interessante o que ela falou. Tem uma frase que eu acho super bacana, que é a dor do medo, ela é menor do que a dor do arrependimento. Então, a gente hoje, talvez a gente não consiga imaginar qual é a consequência de não fazer aquilo. Estou falando do exercício, por exemplo. A gente talvez, como eu disse, né, o benefício do exercício ele não vem de um dia para o outro, mas os malefícios também não vêm de um dia para o outro. Mas uma hora ele vai cobrar. E o dia que cobrar, a gente vai se arrepender de ter olhado para trás e falar, por que eu não levantei aquele dia, que eu tive vontade e tal. Então, eu acho que essas pequenas metas, como a Ana falou, né, ou como a gente já tinha colocado, eu acho que elas são muito válidas. Ninguém está falando que é fácil. Como você disse, é desafiador. E a gente precisa colocar um desafio. E vamos colocar um desafio pequeno. Como eu falei, não dá para fazer 10 minutos, faz 1, faz 2, né? Existem... Muita gente aqui, por exemplo, deve ser dono de casa e fazer atividades domésticas, né? Lavar roupa. Hoje foi a Clarissa, ontem foi você. Então, eu também tenho esse hábito e muita gente tem. Então, o fato de você fazer... existe uma diferença entre exercício físico e atividade física, né? Atividade física é qualquer atividade que tenha um gás de energia. O exercício físico é algo que tenha um gás de energia, mas ele tem que ser programado, ele tem começo, meio e fim. Então, geralmente, ele está relacionado a um esporte ou a um programa específico. Aqui, o objetivo é fazer qualquer tipo de atividade. Eu acho que o importante é a gente se mexer, é a gente tentar vencer esse obstáculo. E depois, lá na frente, a gente vai pensar se vai ser programado, se vai ser tal coisa, se vai ser outra coisa. Acho que esse é o grande ponto. Tem uma pessoa que está aqui que me mostrou uma frase uma vez que eu achei muito legal. É melhor feito do que perfeito. Então, assim, vamos fazer primeiro. E depois a gente pensa se lá na frente a gente vai melhorar, se isso vai ser aprimorado, né? E queria até aproveitar e deixar avisado, enfim, até tinha comentado com vocês... Eu, apesar de ter uma série de materiais aí na internet, eu vou me propor essa semana, se possível amanhã, no máximo até quarta-feira. Teve uma pergunta, eu não lembro se é Kátia o nome da moça que ela falou. Eu vou me propor a montar um programa de exercícios, tá? Que tenham exercícios de diversas características, tá bom? Então eu vou criar um vídeo falando um pouquinho de repente, como fazer, como começar, que trabalhe o corpo todo e diversas características do exercício também, seja ele aeróbio, seja ele de resistência, seja um alongamento, né? Eu acho que a Kelly depois, como ela falou, eu adorei o negócio do Minha Facial com limão, achei fantástico, ou da placa também, ou da bolsa, é maravilhoso. Eu acho que essas dicas, como a gente até conversou hoje à tarde, que às vezes é uma coisa tão óbvia para nós, né, que vivemos isso todos os dias, mas muitas pessoas não. E como eu disse, a gente tem que multiplicar a informação, sempre. Acho que a gente tem que sempre multiplicar. Então, eu me coloco aqui um compromisso de colocar lá no Instagram, que é uma ferramenta nova para mim, que eu estou começando a usar agora, a colocar um vídeo. E quem não tem Instagram, de repente uma pessoa que não tem, tem acho que o meu telefone do negócio da live aí na arte. E fique à vontade, entre em contato. O meu propósito como profissional de educação física é fazer com que as pessoas façam exercício. É isso que me move, é isso que me deixa feliz. Então, se eu puder ter a oportunidade de ajudar, eu acho que assim como vocês, isso vai me fazer muito feliz. Então, eu estou aqui disposto para isso e quero muito receber um monte de contato. Eu acho que essa é a ideia. Bom, a gente tem um monte de perguntas.
em relação a subir a escada e se proteger com a dor, com um problema no joelho. Só que as pessoas estão acabando saindo e, assim, tem duas coisas para falar, né? Eu acho assim, a gente pode procurar vocês pelo Instagram, eu acho que tem lá nas redes, no nosso convite, os celulares, para poder fazer mais perguntas. A gente vai montar uma outra, tá? Para poder falar mais coisas, porque eu sei que a Kelly tem um monte de coisa para falar, o Diogo também. Eu nem falei, eu já tinha me proposto a nem falar hoje, porque eram muitas coisas. Então, a gente vai fazer uma outra, tá? O que eu acho que podia fazer, Dai, desculpa te interromper, mas assim, olhando por cima, como até eu comentei, a gente estava falando, eu acho que tem dois caminhos. Na verdade, assim, não, a gente tem dois caminhos. Ou isso, e tem algumas perguntas aqui que se todo mundo topar, algumas perguntas que continuam, algumas pessoas que continuam online, a gente pode fazer a parte 2, na verdade, e aí a gente já começa respondendo essas pessoas que a gente não conseguiu atender hoje, né? Então, isso também é uma forma de todo mundo voltar. Eu acho que é um assunto muito rico. Eu mesma tenho 3 perguntas para fazer que não consegui. Então, na próxima eu faço. Mas, assim, acho que quem topar, a gente pode fazer a parte 2. Acho que foi muito rico de conteúdo. As pessoas aqui adoraram. Mas é que realmente está ficando tarde, né? Então, eu acho que muita gente também ainda vai jantar. Enfim, tem que cuidar dos filhos, dar banho. Enfim, e assim, é isso aí. Pode falar, Kelly. Como o Diogo falou, como o Diogo mesmo falou, eu também vou deixar, como o meu é bem visual, aquela parte inicial de como sentar numa cadeira, como colocar, né, à disposição de um computador, eu também vou deixar lá no Instagram da Físio, né, Físio SP, toda a parte visual, né, dessas dicas, né, que as pessoas, de repente, conseguem observar aquilo e, de repente, ter uma dúvida, com essa explanação visual, ela consegue sanar, né, essa dúvida. Ou, se tiver outra dúvida, também pode me chamar pelo celular, que está no nosso, na nossa divulgação, né, no nosso folheto da live, na nossa divulgação. Podem me chamar, no WhatsApp, pode ligar, eu estou à disposição, eu quero ajudar, quero tentar com essas dicas fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, mais leves, né, para a gente que nesse momento desafiador aí para todos. Semana que vem a gente vai pensar em outra na segunda-feira. Quero muito convidar aqui a Ana Regina. Ela trabalha com... fala um pouquinho, Ana, rapidinho, só para a gente fechar, para a gente deixar todo mundo com vontade da semana que vem. O Diogo e a Kelly entram de novo também. A gente, de repente, pode terminar a semana que vem. Só que de segunda-feira a Ana não consegue, porque ela tem um curso, né, Ana? As segundas normalmente eu tenho, as próximas segundas. Eu sou psicóloga, tenho um consultório em psicoterapia, psicanálise com mindfulness. Eu faço essa intersecção, tanto no trabalho de psicoterapia, quanto em cursos de mindfulness. Um programa de mindfulness tanto para as pessoas físicas, de modo geral, e também sou instrutora do programa de redução de estresse através de mindfulness. Esse foi o programa pioneiro, que foi criado em Massachusetts em 79 e trouxe ele para o Brasil. E também sou instrutora aqui no Brasil do programa Search Inside Yourself, que é um programa que foi criado no Google para líderes e equipes de inteligência emocional, mindfulness e neurociências. Então, esse é um programa que eu ofereço também aqui no Brasil e que agora todos eles passaram para o online, né? Então, todos eles estão sendo oferecidos virtualmente, assim, em turmas que a gente... Então, gente, a gente vai montar com a Aninha. E aí eu queria convidar a Josana também, porque daí também trabalha um pouquinho com isso. Aí a gente pode depois alinhar, porque eu acho que... Aí a gente vê um outro dia, porque na segunda a Ana não pode. E aí a gente vai mantendo vocês aí informados pelas redes sociais das novas lives. É muito gostoso, a gente não vê a hora passar. Um monte de perguntas.
A gente vai ver se o Diogo e a Kelly conseguem responder para as pessoas. Depois, Clarissa, a gente vai ver, né? Se a gente monta outra para conseguir responder tudo, né? Isso, a gente consegue ver, mas só para a gente certificar, eu já fiz umas fotinhos aqui das perguntas também. E caso eles queiram responder, o Diogo e a Kelly individualmente também, é possível. Bom, para finalizar, eu tinha um monte de coisa também para falar, de como o nosso corpo fala, como a nossa coluna na psicossomática é o nosso apoio, mas assim, eu acho que tinha hoje o foco eram eles mesmos. Muito legal, muito feliz por todos os nossos encontros que têm acontecido e cada vez tem mais gente nova. Muito obrigada pela presença de todo mundo que vem acompanhando. Faz aí as suas considerações finais, Kelly, depois as considerações finais, Diogo, porque, nossa, só gratidão, só felicidade aqui com tudo, viu? Eu que agradeço, Dai, agradeço a oportunidade da gente poder contribuir um pouquinho, né, com o que a gente sabe. Eu acho que se cada um contribuir com um pouquinho que sabe, eu acho que a gente vai conseguir deixar muito mais leve, né, esse momento. E eu, mais uma vez, quero dizer que eu estou à disposição, vou colocar, então, dia após dia, cada dia eu vou colocar lá uma dica legal lá no Instagram da Físio. Nos sigam lá, que você vai ver toda essa parte aí que a gente falou aqui, coisas que a gente também não conseguiu explanar. Muita. Então, eu vou acabar colocando lá e, de repente, qualquer dúvida, qualquer outra informação, ou né, até mesmo acrescentar alguma coisa, estou à disposição, tanto pelo telefone, quanto pelo e-mail e o próprio Instagram. Você, Diogo? Bom, também queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos que participaram. Assim como a Kelly, eu estou entrando aí no mundo das redes sociais, a Clarissa tem me ajudado muito nisso. Todo mundo, também, né? Todos nós. Então, eu também vou disponibilizar não só esse vídeo, outros, enfim, e também me coloco à disposição, o celular está lá, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Vai ser muito interessante responder todas as questões. A gente aprende quando a gente ensina demais, então é uma oportunidade ímpar. Eu confesso que, como todo bom ansioso, eu estava quase tremendo aqui antes de minha vez de falar, não chegava. Mas, nossa, foi bem complicado. Mas eu queria deixar, na verdade, assim, eu gosto muito de um conceito que é o conceito do chá, né, das competências, habilidades e atitudes. Eu uso muito depois que eu conheci essa ferramenta. Ela diz um pouquinho sobre o conhecimento sobre aquilo que a gente teoricamente deve fazer, a habilidade é como a gente deve fazer aquilo e as atitudes é você botar em prática. Então eu espero que eu tenha contribuído um pouco com o conhecimento em relação ao assunto que foi abordado do exercício físico nessa fase, também para a saúde física e mental. Vou tentar ajudar com os vídeos e dicas, assim como a Kelly, eu acredito que também, a chegar no como a gente pode usar isso. E aí eu torço muito para que todo mundo tenha as atitudes, né, que é colocar em prática e fazer com que a gente tenha todo esse benefício maravilhoso que o exercício físico pode trazer pra gente, tendo algum problema de saúde, tendo alguma dor ou não, seja ele para um tratamento ou para prevenção. Eu acho que isso é maravilhoso. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Gente, muito obrigada mesmo. Também tenho minhas informações aí no nossa divulgação, né? E também me coloco à disposição lá no meu Instagram. Aninha, Ana Cânia, nossa, entendo tanta Aninha aqui hoje. Todo mundo, obrigada, Edu, pela sua participação aí. Vamos fazer nós, assim, colocar você o tempo todo, porque eu acho que vou ver se combino você e a Camila para falar um pouquinho sobre essa coisa da saúde bucal que a gente estava conversando hoje, que é uma coisa que as pessoas precisam
tá preocupadas também, né? Exatamente. E, gente, boa noite, obrigada. Ficaram muitas perguntas aqui que a gente queria responder, mas, assim, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, até. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Eu vou gravar essa... Nós estamos gravando, depois eu vou ver